de doutrina espírita, boa noite para os presentes, boa noite para os amigos online. E vamos a mais uma noite que vamos escutar a palavra do Evangelho, vamos nos reunir em comunhão em torno do Espiritismo para fortalecer o nosso espírito nessa jornada terrestre. E a exposição da noite será com o nosso amigo Iraci, sobre o tema Observai os pássaros no céu. E antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma prece para nos harmonizarmos com o ambiente e depois vamos escutar as suas palavras. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado pela noite reunidos em torno do Evangelho. Que nessa noite, através das palavras do nosso amigo aqui, expositor, possamos encontrar aquele alento para as dificuldades da vida, buscar aquela força para os novos desafios e que saiamos daqui hoje melhor do que cheguemos. Enfim, que através das palavras dele possamos escutar as palavras do Senhor. Muito obrigado a todos pela presença e assim eu passo a palavra para o nosso amigo Iraci. Só arruma ali, ver se está. Eu quero te enxergar aqui. Ver se está passando bem. Aí, Tá bom. fica. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina. Boa noite aos irmãos que acompanham aqui pelo Facebook, na internet. É uma alegria estarmos aqui nesta terça-feira à noite, né, para conversarmos um pouco então a respeito desse tema do Evangelho, conforme nosso irmão Paulo falou, né, que é observai os pássaros do céu, que é um dos subcapítulos do capítulo 25, buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia o capítulo com ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, depois observai os pássaros no céu e por fim, não vos afatigueis pela posse do outro. Então são esses três temas tratados nesse capítulo. Observai os pássaros do céu. Só o título já nos leva a uma reflexão, né? Será que nós temos parado ultimamente nessa vida nossa agitada para contemplar um pouco a natureza e perceber a beleza dos pássaros do céu ou de outros animais? Será que buscamos alguns momentos de serenidade, de paz interior, onde possamos parar um pouco para refletir na nossa vida? É um convite, né, que o título nos conduz. E ele começa então, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, né? Pedi e vos dará, buscai e acharei, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que aquece, bate, a porta abrir-se-vos-á. Uma inspiração, né? Mais uma inspiração para lembrarmos da perseverança, da fé, de bater a porta para ela se abrir, através da busca ativa, da confiança na providência divina, mas também nos encoraja nessa confiança a buscarmos o trabalho. E o trabalho, né, com dedicação e sinceridade, que vai elevar o nosso entendimento e a nossa inteligência, a compreensão do mundo. Então, bater e recebe. Quem trabalha consegue com fé e com esperança. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então
é um princípio, né, que está relacionado com a lei do trabalho, a fé, a esperança e a confiança na providência divina. E buscai, observai os pássaros no céu. É um poema isto aqui, que está no Mateus, Evangelho de Mateus 6, está lá no finzinho do capítulo que fala das bem-aventuranças. Depois que Jesus explanou todas as bem-aventuranças, no final ele disse: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros dos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E eis porque vos digo, não vos inquieteis, pois, por saber onde achareis o que comer, para o vosso sustento e a vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam e nem ceifam, nada guardam em celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles. E qual dentre vós o que pode, com todos os vossos esforços, aumentar um covado a vossa estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, o rei Salomão, né, o maior dos reis de Israel, né, em toda a sua glória jamais se vestiu como eles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, que beberemos, e de que nós vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas as coisas, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia seu mal. O codificador, comentando essa passagem, ele vai nos dizer que, se fosse interpretada literalmente, pareceria que essas palavras eram uma negação justamente da lei do trabalho e da perseverança. Mas é preciso compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, né? Com o princípio do que Jesus quis dizer. Se normal na terra jamais houvessem saído, se fosse assim, né, se a gente não trabalhasse, os homens não sairiam do seu estado primitivo, diz ele. Mas vamos comentar então um pouco cada frase dessas. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes comem. Acumulais tesouro nos céus. O verdadeiro tesouro. Onde está esse verdadeiro tesouro? Nessas 4 afirmativas de Jesus, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, não acumular tesouro na terra e acumular tesouro nos céus. Ele nos conduz à reflexão para a gente evitar, então, o excesso de materialismo, o excesso de apego às coisas materiais. Devemos ter, sim, as coisas materiais para o nosso sustento,
para as nossas vidas, para o nosso bem-estar e para o nosso progresso. Mas isso não pode ser um apego, doentio, a ponto de ficarmos presos apenas aos bens materiais, os tesouros da terra, de que ele fala. Acumulai tesouros no céu. Isso quer dizer acumular valores éticos, morais, que nos elevam. Acumular a compreensão da vida, os princípios da caridade, da benevolência, que nos elevam. A compreensão de nós mesmos e do mundo. E ele segue: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o vosso sustento, nem onde tirareis as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento? Mais uma reflexão, que ressalta sobre a necessidade do alimento e das vestes, mas nada em excesso que nos cause inquietação e medo do amanhã. Assim como os pássaros no céu, como os lírios no campo. A fé nos convida a confiar na providência divina, sim, e sem se descuidar dos afazeres da vida material. Estamos no mundo, o homem no mundo, é dar prioridade realmente àquilo que enriquece a alma, mas vivermos a nossa vida. Observai os pássaros no céu, que não semeiam nem ceifam, e guardam em celeiros, nem guardam em celeiros. Observamos os pássaros no céu, que não semeiam e não têm celeiros. Mas se a gente observar, os pássaros também constroem os seus ninhos, onde acolhem, põem seus ovos, e ali chocam os ovinhos, e alimentam os seus filhinhos, até eles terem condição de voar. Olha o trabalho que o João de Barro tem para construir uma casinha, levando barro no biquinho, o casal de João de Barro, e outros tantos pássaros, e depois voam nos céus. Então nós temos que ter esse cuidado também conosco, assim como os passarinhos, mas sermos leves na maneira de ser e existir. Essa leveza do ser dos pássaros. É levar a vida com leveza, com seriedade, mas com leveza. Com profunda confiança e entrega, sem ansiedade. Porque quando temos preocupação em demasia com o amanhã, com o futuro, isso nos gera ansiedade, e ansiedade gera doença. Então, o excesso de preocupação com o futuro pode nos gerar ansiedade. Preocupação em demasia com o passado e as coisas pode nos causar depressão, sentimento de culpa, ressentimento. Então, é preciso a gente viver este momento da melhor maneira possível, corrigindo, sim, os erros do passado, se preocupando em parte com o amanhã, mas nada em demasia, nada em sentimento de ficar preocupado só com o que vai acontecer, porque daí nós projetamos lá no futuro e não fazemos as nossas obrigações do hoje, do aqui e do agora. Então somos convidados a reconhecer, essas preocupações com o futuro, mas de uma maneira leve e serena. E segue: porque também vós inquieteis pelo vestuário, observai como crescem os lírios do campo, aquelas florzinhas, lírios do campo, brancos, lindos que são, quem já esteve no campo, já foi ao campo, observou a natureza. Não trabalham nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, na sua glória, jamais se vestiu como eles. As vestes da natureza. E se a natureza é tão bela, por que nós não podemos fazer também da vida algo belo? Podemos sim, estamos aqui para isso. Os lírios do campo, então, são adornados com uma beleza supra, linda,
E será que, qual beleza Jesus está nos falando? Aquela beleza dos lírios? Será daqui, das coisas deste mundo? Ou será das belezas da alma, da limpeza da alma? Observai os pássaros do céu. Cuidemos das coisas do mundo, mas cuidemos dessa alma, desse lírio do campo que tem dentro de nós, que somos, né? Quem somos nós? Porque nós somos alma. Porque vós também inquieteis pelo vestuário? Não, esse ano eu já fiz, né? Seguindo meu roteiro. Não vos inquieteis, porém dizendo o que comereis, o que comeremos, o que beberemos. Como fazem os pagãos, que querem todas as coisas do mundo. Os pagãos que desejam todas as coisas do mundo. Era uma referência àquele povo lá. Será que nós às vezes não somos também como pagãos? Não queremos todas as coisas do mundo? Jesus está nos alertando quanto a isso, né? Preocupação excessiva com o futuro e que nos convida então, como dissemos antes, a viver a fé e sem excesso. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, e a cada dia seu mal. Quando nós dedicamos a buscar essa pureza espiritual, a evolução moral, os cuidados para conosco, para com nossa família, para o ambiente em que vivemos, mantendo a nossa fé, nossa esperança, respeito pelo mundo, pelas coisas, nessa leveza dos pássaros que voam no céu, esse sentimento de leveza do ser, aquilo que nós precisamos, conforme diz aqui Jesus, tudo o mais será dado por acréscimo. As coisas vêm. Acho que foi ontem a gente estava vendo um filme, eu e a Janete lá na Netflix, acho que era na TV a cabo, que era o poder da fé. Era um homem, era um adulto, né, um homem lá dos seus 40 anos, que ele era revoltado com Deus, porque na sua infância ele amava demais o pai era seu companheiro em tudo, né? E daí o pai desencarnou. E ele culpou Deus por aquilo. E as coisas davam errado para ele, não estava dando errado, perdeu o emprego, os seus sonhos não se realizavam, a mulher engravidou, teve problema na gravidez, perdeu o bebê, né? A hipoteca da casa, estavam tomando a casa, começaram a vender tudo que tinha, até aliança, para tentar salvar a casa. E ele ainda revoltado com Deus. Até que um espírito apareceu para ele, e disse para ele que ele fizesse as pazes com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Então ele fez as pazes. E aquele espírito disse para ele que a partir dali, se ele se reconciliasse com Deus, tudo daria certo, seria dado por acréscimo. É um filme, né? Se é ficção, é verdade, ou é real, não importa, é uma história de vida, né? E a partir dali começou a dar certo, né? Ele arrumou um emprego, conseguiu o dinheiro para tirar a hipoteca da casa, né? Passou a viver muito melhor com a esposa, que quase não conversava, passaram a conviver, e a vida melhorou. As coisas ficaram mais leves. Essas histórias, né, dos filmes que são os filmes da vida, que a gente precisa às vezes observar, que são lições interessantes, que podemos tirar aprendizados
inclusive para que a gente entenda também o Evangelho de Jesus. E Kardec diz, né, que não se deve, portanto, ver nas palavras, essas palavras, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que neles confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem a lei do trabalho, né? Que ele está querendo, né, dizer que devemos trabalhar. Mas cuidado. Lá no filme o homem acabou indo trabalhar, né, para tirar a hipoteca da casa, para viver melhor. Assim, né? Nós precisamos do trabalho, seja do nosso trabalho para o nosso sustento, para mantermos a nossa casa, a nossa família, ou o trabalho no bem, né? Como o trabalho que é feito na casa espírita, de divulgação, de estudo, de atendimento espiritual, de atendimento material também, e acolhimento dos irmãos. E diz Kardec, se ela não sempre está de acordo com o auxílio material, inspira ideias que se encontram nos meios e nas dificuldades. Tá? A providência divina, então, irmãos, não apenas sustenta os que confiam nela, mas também incentiva o esforço na busca das soluções. Não é para a gente ficar só contemplando, a contemplação é maravilhosa, mas precisamos buscar a solução dos nossos problemas. Refletindo sobre o que está nos incomodando, o que está atrapalhando o nosso progresso, o que está nos trazendo doença no momento, perturbações espirituais, quedas, dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento. O que podemos fazer para neutralizar essas dificuldades? Senão o nosso próprio melhoramento, a nossa própria busca interior, a busca da nossa paz interior com Jesus, né? Conforme Ele está nos ensinando, esses belos e profundos versos, para observar os pássaros dos céus, a natureza, observar os lírios do campo. Se esses seres, né, os passarinhos, recebem da providência divina aquilo que precisam para dar a continuidade das suas vidas e da sua espécie, se a natureza, lá, a relva cresce confiante, por que nós não teremos também essa confiança? E segue o codificador. Deus conhece as nossas necessidades, diz Kardec, e Ele as prevê como for necessário. O homem, porém, insaciável em seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, né? Reclama o supérfluo. Então, sempre querer mais e mais e mais. Como disse antes o próprio Evangelho, trabalha com serenidade e tudo o que precisais vos será dado por acréscimo. Né? A providência divina, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, se ele torna infeliz por culpa e por haver desatendido a voz e por seu intermédio da consciência o advertia, nesses casos Deus fê-lo-á sofrer as consequências a fim de que sirvam de lição para o futuro. Como aquele personagem do filme, estava revoltado contra Deus, não se concentrava na vida, não tinha devida confiança em si mesmo, estava vivendo mal com a família, com a esposa. O momento que Deus deixou que ele passasse por aquelas dificuldades para aprender a lição. E quando, então, se recompôs e mudou a maneira de ser e de agir,
quando passou a confiar em Deus e trabalhar, as coisas todas se resolveram, né? Então, essa é a lição poderosa sobre as necessidades que devemos cultivar, de trabalhar e confiar na providência divina. E segue o codificador, né? A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. A terra, né? Quando os homens souberem administrar segundo as suas leis de justiça, de caridade e amor ao próximo, os bens que ela dá, a terra dá, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias ou os estados de uma mesma nação, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência dos outros. Cada um terá o necessário. Ele está falando aqui então da distribuição, né, das riquezas da terra, que existem meios para todos viverem bem. O que falta para uns pode ser, sim, em decorrência do supérfluo de outros. É claro que nós precisamos das empresas que produzam riqueza, emprego, dos governos, né, que tenham os serviços públicos e atendam a população. Isso é um acúmulo de riqueza. Até para as pesquisas médicas, né, a melhoria da qualidade de vida, mas que não seja, digamos, essa riqueza, como se diz, mal utilizada, mas sim bem utilizada, para o bem de todos. De maneira que todos possam ter um emprego, sustento da sua família, todos possam comprar o alimento e a roupa. E isso a gente ainda não observa neste mundo. Existe ainda muita miséria, muito sofrimento na Terra, que precisa ser superado para que o planeta, então, como um todo, né, possa, produzindo o suficiente para todos possamos viver bem e em paz. O rico, então, considera-se-á como um que possui grande quantidade de sementes, diz ele, e as espalhou e as produziu o cêntuplo, para si e para os outros. O que ele está dizendo? O rico, ele semeia a semente, através do emprego, né, da gestão das empresas. Se, entanto, comer sozinho as sementes e as desperdiçar e deixar que pereça o excedente do que haja comido, nada produzirá e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar nos seus celeiros, vermes os devorarão. Acumular tesouros no céu e não na terra, né? Então, estão falando justamente desse equilíbrio, do bom uso da riqueza também. Não guardar só para si, não ser egoísta. Se tiver empregados, funcionários, que o salário seja justo, né? Que o atendimento, o trato seja humano. Isso que ele está nos dizendo. Então, quando a fraternidade prevalecer entre as pessoas e os povos, o equilíbrio será natural e a abundância será compartilhada para que ninguém passe necessidade. É uma interpretação desse item. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Acumulai os tesouros no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais maior importância do que aos bens espirituais. Sabeis sacrificar os primeiros em prol dos últimos. E concluindo, a caridade e a fraternidade não se decreta por leis, diz o codificador. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar neles. Então, eis essas verdades, amigos. A caridade e a fraternidade não podem ser impostas a ninguém, mas precisam ser cultivadas nas mentes
e nos corações de todos nós, né? A compaixão, o amor, o carinho, o respeito são virtudes que vão neutralizar o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Pensemos sobre isso, né? E o Espiritismo, então, com a sua mensagem de renovação para o mundo moral, amor ao próximo, busca justamente plantar essas virtudes nos corações, promovendo uma transformação interior, né, de todos nós, e as ações concretas que levam à nossa humanização. Que a gente estude o Espiritismo, que a gente reflita, que a gente tenha tempo de contemplar a vida, observando como é bela a natureza e como ela se sustenta, como ela tem confiança. E a gente traga para dentro de nós, para as nossas vidas, essa serenidade, essa beleza, para que a nossa alma seja leve como os pássaros que voam e bela como os lírios do campo. Muito obrigado. Muito obrigado ao amigo Iraci pelas palavras. E agora, neste momento, vamos para a oração. Eu peço para os amigos do passe, os médiuns do passe virem à frente. Enquanto eu faço a prece, será aplicado o passe. Senhor Jesus, espíritos amigos, novamente agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, em torno das palavras do Evangelho, que durante a exposição cada um tenha conseguido encontrar aquilo que precisava para o seu momento de vida, encontrar aquela palavra para chegar naquele ponto que percebe que há de melhorar, que encontrou aquela frase que inspira as suas projeções para o futuro, os seus sonhos, que conseguimos escutar os versos que nos farão viver em harmonia dentro de casa, com os amigos, no ambiente de trabalho. Também pedimos, Senhor, pelos parentes que ficaram em casa, não puderam, não quiseram ver, que o Senhor também esteja junto com eles, que as suas bênçãos também se façam sobre eles. E pedimos também, Senhor, para que quando sairmos daqui para desenvolver nossos trabalhos do mundo, na nossa convivência com os parentes, na vida social, que nesses pequenos momentos do cotidiano sejamos inspirados pelo Evangelho que estamos aprendendo dia a dia aqui nessa casa espírita. Que de maneira consciente ou mesmo inconsciente, tudo aquilo que estamos aprendendo passe por nós e faça parte dos nossos atos cotidianos. Ao fim, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. E que tenhamos todos uma boa semana de trabalho, de convivência com a família e que possamos estar aqui reunidos novamente na próxima semana. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima semana.